Bendito és tu, Senhor, aleluia. Glórias ao bom Deus. Graças a Deus. Senta no seu lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que prazer receber você nesse lugar, nessa noite, sua casa, sua família. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É muito bom saber que quase não há lugares vagos olhando aqui de cima. Mais uma vez, a igreja está cheia para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja seu santo nome. Glórias ao bom Deus. Obrigado, meninos. E essa é uma noite de bênção para nós. A gente tem sido agraciado nesses últimos domingos, nesses últimos dias. Deus proveu que nós estivéssemos recebendo alguns dos irmãos dos quais somos parceiros no campo, e eles têm passado por Campo Grande. A gente tem aproveitado a oportunidade para ouvi-los, para sermos ministrados. E a exemplo de como foi na semana passada, nessa semana, Deus nos presenteou com a visita de um casal que é missionário nosso, somos parceiros missionários nossos já de muitos anos, e é com muito amor e com muito carinho que eu queria chamar aqui à frente o Rodrigo e a Valesca Petrelli. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Que bom que eles estão aqui conosco. Glórias a Deus, para nós é uma alegria receber vocês de novo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão em casa, são parceiros missionários nossos de longa data, eu não lembro mais quantos anos, desde 2010, então lá se vão 14 anos, atuam em África, né? O ministério deles sempre foi ali. Deus já os moveu 2 vezes de base, de sede, e hoje eles vão falar um pouquinho para nós do trabalho que eles têm desenvolvido ali naquele continente. Com certeza seu coração vai ser abençoado, então abra seus ouvidos e peça a Deus para que fale ao seu coração. Te convido a levantar uma de suas mãos no lugar onde você estiver. Nós vamos orar nessa hora. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de receber Rodrigo e Valesca, Pai amado, nessa noite, nossos missionários, nossos queridos. E eu te peço, ministra através da vida deles ao nosso coração, e que as notícias, o relato daquilo que Deus tem feito no mundo, acenda e reacenda nosso coração na certeza de que servimos ao Deus que quer salvar a todo homem e a toda criatura. Abençoa meus irmãos essa noite, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? É muito bom estarmos aqui, é uma alegria muito grande poder estar na nossa cidade. Faziam 3 anos que não visitávamos o Brasil e tem sido uma grande bênção estarmos por aqui. Eu gostaria que o pessoal do Multimídia preparasse o nosso primeiro vídeo, que fala um pouquinho da nossa história, o vídeo que apresenta um pouco do nosso trabalho, e eu vou estar falando um pouquinho do nosso ministério, como nós estamos juntos com os irmãos ali na África, e depois o pastor Rodrigo vai trazer uma palavra e vai estar ministrando, então, a mensagem do Senhor para nós. Queria que a gente passasse o vídeo. Está pronto aí para a gente passar o primeiro vídeo? Servindo na África Oriental há mais de 14 anos, Rodrigo e Valesca Petrelli têm dedicado suas vidas ao cuidado de missionários oriundos de várias partes do mundo, bem como na capacitação de pastores e líderes africanos. Designados para atuar junto à MIAF, Missão para o Interior da África, o casal deixou o Brasil em 2010, acompanhado de seus 2 filhos, João Pedro e Azaf. Após alguns meses de preparo na África do Sul, foram enviados a Madagascar em 2011, onde permaneceram até 2016. Neste período, Rodrigo e Valesca desempenharam um papel fundamental, equipando missionários locais e desenvolvendo projetos para o alcance das comunidades africanas. Ainda em 2016, assumiram o cuidado integral das equipes missionárias que atuavam na região centro-leste da África, além de se envolverem com o treinamento de pastores que serviam em campos de refugiados.
Em 2022, a família foi transferida para Kijabe, no Quênia, onde mantiveram-se focados no cuidado de missionários internacionais e na capacitação de pastores e líderes locais. Para a glória de Deus, muito já foi feito. E somos gratos a você, nosso parceiro, que tem nos ajudado a estabelecer igrejas cristocêntricas entre os povos africanos. Ainda há muito por fazer. A maioria dos pastores africanos nunca teve a oportunidade de receber formação teológica básica. Pastores que são pastores de múltiplas igrejas em lugares isolados e remotos no interior da África. Precisamos avançar. Centenas de pastores aguardam por treinamento e capacitação. Vamos conosco? Amém. Glória a Deus. É a Igreja de Cristo fazendo a obra ali na África. Não são os missionários Rodrigo e Valesca, família Petrelli, mas nós, como corpo de Cristo, junto com você, estamos expandindo e propagando o Evangelho para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de passar os nossos slides e você vai conhecer um pouquinho da nossa família. Você vê aí, então, a família Petrelli. Quem conhece a família Petrelli já vem caminhando com a gente, orando conosco. Glória a Deus. Obrigado por estar orando por nós. Esse é o João Pedro, com 16 anos, e o Azaf, com 14 anos. Como você viu no vídeo, quando saímos aqui do Brasil, eles eram bebezinhos e foram, então, passaram a sua vida toda ali no continente africano. Estão aqui, não estão hoje aqui conosco, mas estão em Campo Grande, junto conosco. Pode passar para mim, por favor. Aqui é a nossa jornada, o vídeo relatou muito bem, não vou me delongar aqui. Hoje nós passamos então por esses países, trabalhando com povos não alcançados e treinamento de pastores e mobilização das igrejas africanas, treinando, capacitando e trabalhando com o foco mesmo de multiplicação de igrejas cristocêntricas em lugares não alcançados. Hoje o foco do nosso trabalho, no nosso próximo slide, você vai ver um pouquinho de onde nós estamos, no Quênia. Nós estamos no Quênia, onde está ali no mapa, aquele vermelhinho. A população é por volta de 54 milhões de habitantes. A cidade é Nairobi. Nós vivemos em Kijabe, mais ou menos 2 horas de Nairobi. A moeda é o shilling. A língua oficial ali é o Swahili e o inglês. E a comida é o ugali e o chapati, são as coisas mais comuns. O que é o ugali? Na próxima foto você vai ver um prato ali, um exemplo. O ugali é uma papa branca, quando a gente tritura, tipo aquela quirera de milho branco, e fica como se fosse uma polenta, mais seca, mais grossa. Aí a gente faz um caldo, e com aquela papa a gente molha no caldo, como se com a mão. Esse é um das comidas mais comuns ali, onde nós vivemos. Pode mudar, por favor. Ali é a nossa base. Chama-se Kijabe, é uma floresta, é um lugar muito bonito. Nós estamos por volta de 2.000 metros acima do nível do mar. Algumas pessoas não acreditam, lá é friozinho, irmãos, porque é alto, é um vale, com muitas montanhas. Você pode ver na próxima foto, o pastor Rodrigo está apontando ali, de cima de um vulcão que está desativado. Ali embaixo é onde fica o nosso vilarejo, onde nós estamos baseados. Pode mudar. Aqui eu trouxe algumas fotos, nós estamos passando algumas tragédias aqui no Brasil também, mas queria convidá-lo a orar também por Kijabe. No mês passado, nós sofremos uma grande enchente, perdemos mais de 50 pessoas, faleceram, muitas casas, muita tragédia, e nós temos orado pelo nosso local também. Una-se a nós. Pode ir passando. Então, como eu disse, o nosso foco de trabalho é o discipulado de pastores. Por que nós estamos trabalhando, treinando e capacitando líderes? A igreja africana, ela cresce, mas é uma das igrejas mais sincretistas do mundo. E depois de muitas vezes evangelizar ali alguns lugares e cruzadas nas cidades, o discipulado ficou a desejar. E muitos não conhecem a palavra e estão, então, buscando entender e compreender o Evangelho,
Evangelho, essa transformação em Cristo Jesus, não Jesus como mais um. E nós temos trabalhado, muitos pastores, no nosso próximo slide você pode perceber que o desafio é grande. 90% dos pastores africanos, eles nunca participaram, nunca tiveram o privilégio de ter nenhuma formação teológica básica. Muitos não sabem ler ou escrever. Muitos são pastores para várias igrejas, múltiplas igrejas. Igrejas muito simples, que não podem sustentar os seus pastores. Eles trabalham para poder, então, ter o seu próprio sustento. E essa é a realidade que nós enfrentamos ali, especialmente no norte do Quênia. E nós temos ido, então, até o norte do Quênia, trazido o treinamento. O treinamento, cada módulo, ele é feito por módulo, e cada módulo ele dura por volta de uma semana. Nós estamos escolhendo pontos estratégicos. Acredito que no próximo slide vai falar um pouquinho onde nós estamos. Isso. Essas são as regiões que nós estamos atingindo. Esse é o mapa do Quênia. E ali onde tem o azulzinho são as regiões que estamos atingindo. Então, nós vamos até essas regiões e os pastores vêm até nós para ficar conosco por uma semana. Nós escolhemos um lugar, eles, então, usam as suas esteiras para dormir dentro dos galpões, eles dormem ali, comem ali e ficam o dia inteiro aprendendo da palavra de Deus. E, ao final do dia, a gente pensa que vai estar todo mundo cansado, eles querem festejar, dançando, gratos por aquilo que estão aprendendo, pelo privilégio de aprender a palavra de Deus. E tem sido um grande privilégio estarmos ali e ver o que Deus está fazendo na região norte do Quênia. Muitos vêm caminhando 20, 28 quilômetros, felizes, porque vão conhecer a palavra, vão ser instruídos na palavra de Deus. E isso tem sido uma grande bênção, um grande privilégio participar e cooperar do que Deus está fazendo. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que está formação de pastores. É um vídeo bem rapidinho. Ele fala um pouquinho da formação de pastores, um dos primeiros que nós fizemos, então, em Uganda. Num campo de refugiados, nós demos esse treinamento por módulos. Durante 1 ano, esses pastores participaram desse treinamento. Ao final do treinamento, eles chegaram para o pastor Rodrigo e falaram: Pastor Rodrigo, a gente quer um certificado, a gente quer um diploma, né, de salário. E o pastor Rodrigo falou: mas nós não temos uma instituição que dá um selo de um diploma, né? Mas eles falaram: Deus reconhece o nosso esforço. Muitos de nós nunca vamos ganhar nenhum outro certificado, mas nós queremos esse, pastor, porque ele é valioso para nós. E nós queremos celebrar, nós queremos fazer uma formatura. E aí eles falaram: pastor, você providencia o certificado que nós vamos fazer a formatura. E assim foi. E eles, então, fizeram a festa, foi algo muito lindo de se ver, muito emocionante. Tamanha gratidão, tamanha bênção por tão pouco. Outro dia nós estávamos numa igreja e um irmão chegou para o pastor Rodrigo no final e disse: irmão, eu tenho PhD, mas eu nunca celebrei algo tão grande. Eu nunca vi alguém celebrar tanto quanto essas pessoas. Isso, para mim, é algo que tocou meu coração. Então, vamos ver o que aconteceu para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho.
Glória a Deus, Deus é fiel. E tem sido uma grande bênção poder, então, junto com você, porque você tem segurado as cordas, estar ali, vendo o que Deus está fazendo e participar disso. Eu queria voltar nos nossos slides. Você vai ver umas fotos do último treinamento de novembro. Nós tivemos 90 pastores participando, vindo de diversos lugares. Nós temos vários lugares ali no norte, e cada lugar que nós vamos para esses módulos, esses pastores, então, vêm nos encontrar. Você pode ir passando as fotos, eu acredito que agora são fotos, você pode ir passando uma atrás da outra. Os pastores, como eu disse, eles param de trabalhar por uma semana. Pode parar nessa foto, por favor. Volta lá. Isso. Os pastores, eles param de trabalhar por uma semana para poder estar ali. É o sacrifício deles, é o preço que eles pagam. E quando nós podemos, irmãos, nós então damos a eles uma cesta básica para eles retornarem para casa. Mas, independente das dificuldades, quando termina a semana de treinamento, eles, de forma generosa, nos presenteiam com o melhor que eles têm como sinal de gratidão. Dentro dessa cesta tem alguns potes de mel. Cada pote de mel desse custa a eles por volta de 1 mês de salário. E no final da semana, eles vêm e compartilham conosco por sinal de gratidão. Isso é uma grande bênção, poder ver o que Deus está fazendo ali. Então, pode mudar, por favor? Porque nós estamos juntos e estamos trabalhando. Pastores e líderes têm sido fortalecidos na palavra. A pregação, a propagação do Evangelho tem acontecido no norte do Quênia. Formação de discípulo, transformação de vidas e de comunidades. O próximo, por favor. Temos visto, então, a multiplicação de igrejas que estão fundamentadas em Jesus, cada vez mais, para a glória de Deus, e mobilizado, então, a igreja africana, porque nós temos trabalhado com povos não alcançados, para que eles não sejam simplesmente alcançados e salvos, mas que, junto conosco, eles também cooperem e tenham o DNA missionário e também alcancem outros para a glória de Deus. E isso tem acontecido. Pode passar, por favor. Um outro ministério que Deus tem me dado, de forma específica, é o trabalho com mulheres. Chama-se CMM, Confissões de uma Mulher Multicultural. Nessas viagens que o Rodrigo tem feito, muitas vezes em casa eu falei, quero compartilhar um pouco das histórias missionárias. E de uma forma muito amadora, fui lá, fiz uns vídeos, coloquei no YouTube, de coisas que aconteciam com a minha família. E aí, algumas mulheres missionárias em volta do mundo, que servem ao Senhor, me procuraram. Valesca, eu também passo por esse desafio. Vamos orar juntas, esteja comigo. E Deus me deu, então, o privilégio. Nós estamos caminhando juntas com várias mulheres, nós somos por volta de 800 mulheres, em 58 países, todas missionárias, servindo ao Senhor. E nós estamos trabalhando online, com cuidado mútuo, mentoramento, cursos online. Estamos juntas, então, nesse ministério. E, através disso, nós temos produzido materiais, temos um blog, que sai um artigo por semana ali de mulheres multiculturais, mulheres que estão servindo ao Senhor. E esse é um livro que nós produzimos juntas também. Transição cultural, passo a passo para uma jornada saudável rumo a uma nova cultura. Esse livro ele fala das questões, das transições e dessa alta mobilidade dos missionários e como isso tem afetado o cuidado missionário, as famílias, o preparo do missionário. Mas esse livro é importante não só para o missionário, mas que a igreja que ama e que quer cuidar do seu missionário, quer orar mais pelo seu missionário, entender a vida missionária, adquira esse livro. Você estará abençoando também o nosso ministério. Está ali no fundo. E também tem ali na livraria do Pastor Ivo. Você pode adquirir também no balcão ali atrás. Vai ser bênção para nós e para a vida de muitos. Se você quiser caminhar conosco em oração, e você quiser lembrar de nós, colocar um imã lá na sua geladeira, para estar sempre lembrando, orando por nós, contribuindo, entendendo ali como caminhar junto conosco, venha falar conosco no final do culto e pegue uma fotinha nossa para você estar caminhando conosco. Orem por nós, irmãos. Esse tempo de Brasil tem sido um tempo desafiador. Muitas vezes a gente fala, o missionário vem de férias, mas a gente não para. Nós temos trabalhado, indo a médicos, relatórios a nossos parceiros, e tem sido um tempo desafiador, mas também uma grande bênção. E no mês de julho nós estamos retornando, então, para o Quênia. Amém. Amém.
Glória a Deus. Obrigado, amor. Aqui o livro. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria poder estar aqui e compartilhar tudo que o Senhor tem feito através de nós. E como a Valesca também sempre diz, né, nós não somos um pacote da igreja, né, que a igreja envia e nos deixa lá no campo. Nós somos um braço da igreja, amém? Tudo isso é possível porque os irmãos estão investindo em nós, não só enviando as ofertas, mas nós sabemos que aqui existe uma igreja que tem orado por nós. Nós sabemos que isso faz diferença. Todo esse trabalho é possível porque os irmãos estão investindo na nossa vida. Amém? Nós queremos continuar então contando com o apoio da igreja. Hoje nós estaremos desafiando os irmãos a pensar um pouquinho mais de como podemos nos envolver então um pouco mais nessa tarefa missionária. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 9 a 15. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15. E eu gostaria de convidá-lo a orar por minha voz. Esse é o terceiro culto que eu estou pregando hoje. A minha voz já está querendo ficar cansada. Essa semana eu estava gripado. Mas se Deus quiser, eu vou chegar até no final desse culto pregando tudo que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? E se por um acaso falhar, a Valesca vai subir aqui e vai terminar a mensagem. Amém, Valesca? Amém. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15. Eu vou estar lendo na minha versão, é NVI, os irmãos podem estar acompanhando em suas Bíblias. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, sentado como você está. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Aquete o seu coração na presença dEle. Pai, muito obrigado por essa comunidade. Obrigado, ó Deus, por esse local tão gostoso, onde nós podemos nos reunir para juntos te bendizer, te louvar, te adorar, Senhor. Para juntos, ó Deus, aprendermos mais da Tua palavra. E eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha nos aquietar na Tua presença. É tão gostoso te adorar, Senhor, com as músicas, com os louvores, com a dança, Deus. É tão gostoso estarmos aqui, Pai, e nós queremos continuar na Tua presença, mas nesse momento aprendendo mais através da Tua palavra. Mas quantas, Senhor, são as vozes que muitas vezes querem roubar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quantas coisas estão acontecendo lá fora nesse momento? Às vezes estamos passando por lutas, por provações, problemas, às vezes estamos angustiados. Deus, mas eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito venha aquietar o nosso coração na Tua presença, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida, usa, Deus, aquilo que o Senhor preparou, Pai, para ministrar aos nossos corações nesse momento. Fala com a gente, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais doutrinárias do Novo Testamento. Nessa carta, por exemplo, você pode aprender bastante a respeito do pecado, a doutrina do pecado, você pode aprender bastante sobre a doutrina da salvação, você pode aprender bastante sobre a doutrina da justificação que nós encontramos em Cristo. E aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo segue nos mostrando a respeito do plano da salvação, o plano que Deus tem para nos salvar,
aqueles que confessam então a Cristo como seu único e suficiente Senhor, eles encontram a salvação que eles precisam para suas almas. E o apóstolo Paulo também nos mostra que Deus ele tem um plano de usar a mim e a você para levar essa salvação àqueles que estão perdidos. Deus deseja usar então a cada um de nós. O versículo é muito claro em dizer, no finalzinho, como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Deus, nós sabemos, poderia usar anjos, Deus poderia cumprir essa tarefa por si mesmo, mas Ele deseja usar a cada um de nós para que os povos sejam alcançados pelo Evangelho. E hoje, baseado então nesse texto, eu gostaria de compartilhar alguns passos, algumas ações que o apóstolo Paulo nos ensina quanto à nossa responsabilidade como cristãos. Dentro desse tema, eu vou compartilhar então 3 ações, 3 responsabilidades fundamentais na missão de todo cristão. E a primeira dela, irmãos, é confessar e crer que Jesus é o único Senhor. Confessar e crer que Jesus é o único Senhor. Romanos 3:23 nos ensina que todos pecaram e carecem da salvação em Cristo Jesus. Não há nenhum justo sequer. Todos carecem. E a Bíblia nos mostra que Jesus é o único caminho para que venhamos encontrar essa reconciliação com o Pai. No versículo 9, que acabamos de ler ali no capítulo 10, a Bíblia é muito clara em dizer que se nós confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor e cremos em nosso coração, nós seríamos então salvos. Ou seja, se nós escolhermos reconhecer o senhorio de Jesus. E notem que aqui nós encontramos essa palavra, o ser, porque aqui existe uma condição, é uma escolha individual que cada um de nós fazemos, e aqui nós vemos então a nossa responsabilidade pessoal, diante da oportunidade de recebermos então a graça da salvação. E nessa escolha nós vemos aqui 2 movimentos, Um é aquele que nós fazemos ao confessarmos, ao declararmos, ao falarmos, e o outro movimento é o que nós fazemos ao crermos, crer em seu coração, porque a salvação ela acontece por meio da fé. Mas Paulo, ele vai um pouquinho além, e ele nos mostra algo muito importante aqui. Nós precisamos confessar e crer que Jesus, ele é o que, irmãos? Senhor. Não basta confessar e crer que ele é Salvador. Nós precisamos confessar e crer que ele é Senhor. E talvez você esteja se perguntando qual que é a diferença. Quando nós entendemos que Jesus é Senhor, e quando nós aceitamos que Jesus é Senhor, é justamente nesse ponto, quando eu e você escolhemos perder o controle das nossas vidas e entregá-lo totalmente a Deus. Quando nós entendemos que Jesus é Senhor, nós escolhemos entregar a Ele todo o controle da nossa vida, nós renunciamos todo o controle da nossa vida e entregamos então esse controle totalmente ao Senhor. A salvação ela é a porta de entrada para Deus tomar o comando das nossas vidas. Preste atenção nisso. A salvação ela é a porta de entrada para Deus tomar o comando das nossas vidas. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus nos mostra que se alguém quisesse acompanhá-lo, deveria fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Isso mesmo, nós deveríamos negarmos a nós mesmos, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É uma vida de renúncia. É um momento onde nós, então, deixamos o nosso eu de lado, crucificamos o nosso eu, para que Cristo ocupe o centro da nossa vida. No versículo 1 do primeiro capítulo de Romanos, Paulo estava ali fazendo a introdução da sua carta, e ele mostra algo muito importante a respeito da sua identidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, ou em algumas versões diz assim: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. O que Paulo quer dizer aqui? Eu, escravo de Cristo Jesus, ou seja, a minha vida é controlada por Jesus.
Eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço a Jesus. Eu sou obediente a Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo é aquele que vive em mim. Quando Jesus ele é Senhor, Ele é dono das nossas vidas. Quando Jesus ele é Senhor, Ele é o dono das nossas decisões. As nossas decisões são baseadas não simplesmente naquilo que nós queremos, mas naquilo que Ele quer de nós. Quando Ele é Senhor, nós não temos mais bens materiais. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós passamos a ser tão somente mordomos daquilo que nós possuímos. Nós estamos tomando conta das coisas que Deus nos dá. Quando Ele é Senhor, o reino de Deus passa a ser a minha prioridade. Os valores de Cristo, então, são levados a sério. A palavra de Deus tem poder para me transformar. O meu estilo de vida passa a ser um estilo de vida que revela que eu sou santo, que eu sou separado, que eu sou luz em meio a um mundo caído e na escuridão. Sabe, irmãos, uma das maiores dificuldades que nós encontramos na África hoje, por muito tempo nós trabalhamos com campanhas evangelísticas no continente africano, cruzadas evangelísticas. Talvez os irmãos mais antigos na igreja sabem disso, né? Nós enviávamos missionários e eles faziam cruzadas evangelísticas na África. Missionários investiam em caminhões e equipavam esses caminhões com sons e faziam essas cruzadas evangelísticas. Então chegavam em uma cidade e ficavam ali uma semana fazendo pregações evangelísticas e milhares aceitavam a Jesus. Mas aí daqui uma semana eles iam para outro lugar. E o que se fazia com essas pessoas que aceitavam Jesus? Quem discipulava essas pessoas? Quem que ensinava a Bíblia para essas pessoas? E muitos desses que aceitaram a Jesus acabaram indo para outras religiões. E existem alguns estudos que mostram que muitos desses, na verdade, até mesmo se tornaram muçulmanos, porque não encontraram no cristianismo a resposta que estavam procurando. Por quê, irmãos? Se tornou algo muito vazio para eles. Eles não encontraram as respostas, não se aprofundaram na palavra de Deus. Jesus, Ele não se tornou Senhor da vida deles. E às vezes, irmãos, eu fico pensando se esse mesmo movimento acaba não acontecendo nas nossas igrejas hoje em dia. Parece que no Brasil se tornou moda, né, se falar que é cristão. Todo mundo se tornou cristão hoje no Brasil. Mas qual é a diferença que nós estamos fazendo na nossa sociedade hoje? Qual é a diferença que nós estamos fazendo no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa comunidade? Nós somos chamados para fazer diferença. E quando Cristo é Senhor da nossa vida, irmãos, as pessoas vão notar. Com certeza as pessoas vão notar que há algo diferente em nós, porque o nosso comportamento vai ser diferente, as nossas palavras vão ser diferentes, o nosso agir vai ser diferente, os nossos valores são diferentes. Amém, irmãos? Quando nós entendemos a quem pertencemos, nós não vamos ter dificuldades, irmãos, de fazer sacrifícios para que o reino de Deus continue avançando. Não tem como nos envolvermos com a obra missionária, não tem como nos envolvermos na missão de Deus, se não estivermos dispostos a fazermos sacrifícios. E quando Cristo Ele é Senhor da nossa vida, não é difícil fazer sacrifícios a Ele. Todas as vezes que eu olho aquele vídeo, eu vejo as crianças pequenas, né, os nossos filhos pequenos, eu me lembro daquela fase em que nós estávamos levantando recursos para ir para a África. Inclusive nós fizemos, eu lembrei, pastor Christian, que nós fizemos um almoço aqui na Memorial. Não sei se o pastor já estava aqui, nós fizemos um churrasco aqui. Os irmãos talvez mais antigos vão se lembrar. Nós precisávamos levantar recursos para as passagens. Eu acho que já existia esse espaço aqui. Nós fizemos um churrasco muito grande aqui na igreja, chamamos os irmãos de várias igrejas, porque nós queríamos levantar os recursos para comprar as passagens para a África. E várias pessoas chegavam para nós e falaram: vocês são malucos, vocês vão levar esses bebezinhos para a África, o que vocês vão fazer? Não façam isso. As pessoas olhavam para nós, né, e elas não acreditavam no que a gente estava fazendo. E às vezes aquilo até nos desanimava, irmãos. Eu confesso que nos desanimava, porque, peraí, a igreja não tem que enviar missionários? Nós estamos falando que queremos ser missionários. Agora todo mundo chega para nós e fala que nós não deveríamos ir. Sabe, irmãos, se Cristo é Senhor das nossas vidas, fazer sacrifício para Ele seria a coisa mais natural que deveríamos fazer.
Amém, irmãos? Deveria ser o caminho natural. Deveria ser o caminho natural. Confessar e crer que Jesus é o único Senhor é o primeiro passo que precisamos dar para ver o reino de Deus se expandindo na terra. Não tem outra opção. Quando nós vemos os estragos que o cristianismo, que o sincretismo religioso tem feito na África, irmãos. O ano passado, um líder religioso na África, ele convocou a sua igreja para um jejum. E ele falou, olha, nós vamos começar a jejuar. E talvez você já esteja pensando, olha que bênção, né? Um homem que quer ver a sua igreja consagrada. Mas o problema é que ele não parou por aí. Ele falou assim, olha, nós precisamos jejuar até Jesus voltar. E sabe qual foi o resultado disso? Mais de 400 pessoas morreram. Irmãos, isso foi o ano passado. Não faz 50 anos, isso não foi numa época muito longe, isso o ano passado. E é por isso que nós estamos dedicando as nossas vidas a treinar pastores, a treinar líderes, porque nós queremos ver uma igreja crescendo na África, mas crescendo de maneira saudável, onde Cristo possa ser mesmo o centro, onde igrejas possam crescer de maneira saudável e ver essas igrejas enviando os seus próprios missionários. Hoje nós chegamos nesse ponto na África onde precisamos treinar líderes. Precisamos treinar líderes para que essas igrejas possam crescer, mas crescer de uma maneira que venha honrar o nome do Senhor. E é por isso que temos nos dedicado então a esse ministério. Quem de fato tem sido o Senhor do seu coração? Quem de fato tem sido o Senhor do seu coração? Então a primeira ação ou responsabilidade fundamental na missão de todo cristão é confessar e crer que Jesus Cristo é o único Senhor. A segunda ação ou responsabilidade fundamental na missão de todo cristão é testemunhar e pregar o Evangelho. Volte lá para o versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? É nossa responsabilidade, irmãos, enquanto cristãos, buscar ter um coração que se identifica com o coração de Deus. Nós sabemos que desde que o homem escolheu o caminho do pecado, Deus está em missão, e Deus tem uma missão, que é alcançar o homem, que está debaixo dessa condenação. E eu e você precisamos também nos identificar com essa missão de Deus. Irmãos, muito nós já fizemos como Igreja de Cristo pela obra missionária. Muito nós já avançamos, mas ainda há muito por fazer. E nós precisamos continuar avançando. Precisamos celebrar as conquistas que já fizemos, podemos celebrar as conquistas que já fizemos, é lógico, mas não podemos simplesmente olhar para trás e celebrar somente, precisamos olhar para frente e continuar avançando, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, irmãos? Falando sobre África, que é o nosso contexto, nós temos no continente africano mais de 3.800 povos. Desses 3.800, mais de 2.800 já foram alcançados. Mas nós temos cerca de 1.000 que ainda não foram. E por isso precisamos continuar investindo na África, irmãos. E onde estão esses 1.000 povos não alcançados? Esse é o grande problema, eles estão nos lugares mais difíceis, eles estão nos lugares mais isolados, eles estão nos lugares mais complicados de serem alcançados, por isso que eles estão sendo os últimos. E nós precisamos continuar avançando. Quando falamos sobre mundo, na África são cerca de 1.000 povos, mas quando falamos a respeito do mundo, são mais de 7.000 povos no mundo ainda não alcançados pelo Evangelho. E nós precisamos continuar avançando. É por isso quando pastores falam sobre a oferta missionária de fé, irmãos, essa deve ser uma das prioridades da igreja.
É uma oferta que você dedica aqui na sua igreja para que a igreja continue enviando missionários, para que a igreja continue abençoando projetos missionários, para que a igreja continue abençoando aqueles que estão indo em outros lugares. Nós precisamos continuar levando o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Nós vimos aqui, estivemos há pouco orando pelo pastor Ivo, que vai estar viajando para a Europa. Irmãos, às vezes nós temos algum preconceito, por missionários que trabalham, por exemplo, na Europa. Eu sei porque eu tenho amigos que trabalham ali. Um dos lugares, irmãos, mais difíceis de se pregar o evangelho hoje, o continente europeu. Por quê? Porque ali estão pessoas que acreditam que não precisam de Jesus. Na África, irmãos, onde eu estou, você fala de Jesus, as pessoas aceitam. Por quê? Porque elas são miseráveis, elas são necessitadas, elas vivem num contexto de miséria, de pobreza, sem esperança. Agora, num lugar onde as pessoas têm de tudo, como você vai mostrar para essas pessoas que elas precisam de Deus? Como ajudar essas pessoas a entenderem que elas precisam de Deus? Olha o desafio, irmãos. Precisamos orar pela Europa, precisamos orar pela Ásia, precisamos orar pelo mundo, e para isso, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor e pedir que Ele compartilhe conosco esse mesmo amor que Ele tem pelas almas perdidas. Precisamos pedir que Ele compartilhe desse amor aos nossos corações. A palavra de Deus nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. Deus nos chama como um corpo, Deus chama cada cristão como um cooperador para a propagação do Evangelho. Todos devemos ter a oportunidade de ouvir. Romanos 10, versículo 12, não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus ama a todos sem distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Deus abençoa a todos os que o invocam. Nós fazemos distinção de pessoas. Nós separamos as pessoas pela raça, pela classe social, pela cor. Nós fazemos esse tipo de coisa. Mas Deus não faz. E nós precisamos aprender com o Senhor. Nós precisamos buscar o mesmo coração do Senhor. Eu me lembro do impacto que passei na primeira vez que visitei um povo não alcançado, na primeira vez que entrei numa vila, onde isso foi em Madagascar, a vila Sakalava, onde as pessoas, quando cheguei ali conversando com os anciãos daquela vila, eu percebi que eles nunca tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro do frio que trouxe na minha barriga aquele dia, o medo só de pensar, eu não posso fazer besteira aqui, a responsabilidade que veio sobre mim, eu não posso compartilhar de maneira errada, eu vou ser o primeiro a falar, eles precisam entender quem é Jesus, eu preciso compartilhar da maneira certa, porque se eu falar da maneira errada e eles não entenderem, vai tudo por água abaixo. Os irmãos conseguem compreender isso? Uma vila inteira que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ainda existem lugares assim no mundo, irmãos. E nós precisamos ter essa sede de levar essa palavra para aqueles que ainda não conhecem. Deus não nos chamou para a salvação, para vivermos simplesmente dentro da igreja, confortáveis, como consumidores da fé, escolhendo muitas vezes que templo me oferece melhor conforto, que pregador eu gosto mais, que linguagem da Bíblia fala mais comigo, enquanto muitos ainda não têm acesso nem sequer a uma tradução na sua própria língua. Sabe, irmãos, nós somos privilegiados, sim ou não? Nós somos privilegiados. Aqui nós podemos escolher, no nosso país nós podemos escolher que tipo de mensagem queremos ouvir, que igreja nós queremos ouvir, que tipo de louvor nós queremos escutar. Mas muitas pessoas no mundo não têm o mesmo privilégio que nós. O Senhor não te chamou simplesmente para vir aqui na igreja aos domingos, recarregar a sua bateria da fé,
começar a sua semana amanhã de trabalho e viver a sua semana como se nada demais tivesse acontecido, e de repente voltar aqui só no final de semana que vem para recarregar a sua bateria de novo. O Senhor deseja usar a sua vida. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Mesmo que você não vá à África como eu estou indo, o Senhor deseja usar a sua vida como uma testemunha viva do Evangelho. Talvez você não vá à África com os seus pés, você pode ir com as suas ofertas, mas você alcança pessoas que eu não posso alcançar. Você pode falar do Evangelho para pessoas que eu não posso pregar, que o pastor não alcança. Deus deseja usar a sua vida. Como você tem impactado a vida daqueles que estão ao seu redor? O servo de Cristo, ele não se envergonha do Evangelho da paz. O bom soldado, ele conhece a palavra e a propaga, no seu estilo de vida, nas suas ações diárias, no seu serviço ao próximo, nas decisões que ele toma no seu trabalho, na forma como ele acolhe os necessitados e no compartilhar do Evangelho. Amém, irmãos? Ações ou responsabilidades fundamentais na missão de todo cristão: confessar e crer que Jesus é o único Senhor, testemunhar e pregar o Evangelho, e por último, mobilizar e enviar missionários. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, nós servimos ao Senhor como um corpo de Cristo. Como igreja, nós somos um corpo. E o Senhor, Ele usa esse corpo de diferentes formas. Nós temos diferentes dons. Ninguém aqui é perfeito, tem todos os dons. Cada um de nós tem os seus dons. E cada um de nós aqui tem diferentes tarefas. Cada um de nós aqui tem diferentes habilidades. E é fato, amados, que Deus separa algumas pessoas para essa tarefa de irem pregar em outros lugares. Todos nós temos a responsabilidade de testemunhar. A Bíblia fala em Atos 1:8, nós receberíamos o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Todos nós somos testemunhas, amém, irmãos? Em qualquer lugar que você vá, você pode ser uma testemunha. Mas Deus separa pessoas, Deus chama pessoas, Deus dá um chamado especial para algumas pessoas para irem em lugares diferentes. E é papel da igreja, então, reconhecer esse chamado, treinar essas pessoas, ajudar essas pessoas, capacitar essas pessoas, enviar essas pessoas, dar suporte a essas pessoas para que elas possam permanecer no campo missionário, cuidar dessas pessoas, fazer com que essas pessoas possam permanecer ali então e exercer o seu chamado. Em Atos capítulo 13, nós vemos um momento na igreja primitiva quando isso acontece. Naquele momento Deus levanta a Barnabé e Saulo na igreja primitiva, e o Espírito Santo separa aqueles homens de Deus ali, e a igreja reconhece então o que estava acontecendo na vida daqueles homens, e a Bíblia fala então que a igreja impõe a mão sobre eles e os envia então para que eles possam pregar o Evangelho em outros lugares. E aí depois, se você estudar o Novo Testamento, você vai ver em alguns momentos onde a igreja envia socorro, suporte a eles como missionários também. Sabe, irmãos, esse é um modelo que Deus deixou a nós. A Bíblia fala que Deus, Ele tinha um único filho e fez dele um missionário. E hoje nós precisamos continuar fazendo da mesma forma, precisamos enviar missionários. A Bíblia fala que os campos estão prontos para a colheita e precisamos rogar ao Senhor da seara por mais missionários. E precisamos orar então por mais missionários. Então isso quer dizer que a igreja precisa enviar mais missionários. Amém, irmãos? Essa é a tarefa principal da igreja. Eu acredito, irmãos, que de tudo aquilo que nós fazemos como igreja, isso deve ser a nossa prioridade. Não que eu queira diminuir o valor dos outros ministérios ou das outras coisas que nós fazemos,
tudo tem o seu valor. Tudo que nós fazemos como igreja, eu acredito que é importante. Mas investir na obra missionária deve ser a nossa prioridade. Prestem atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Eu acredito que investir na obra missionária deve ser a nossa prioridade. Por que, missionário, você diz isso? Só porque você é missionário? Lógico que não, irmãos. Porque isso foi a última coisa que Jesus deixou para nós. No seu último momento com os discípulos, aquilo que era mais importante, aquilo que os discípulos não podiam esquecer, foi o que ele fez questão de lembrar. Olha, de tudo que eu ensinei para vocês, de tudo que vocês passaram comigo nesses anos de ministério, não se esqueçam disso. Vão e façam discípulos de todas as nações. E olha, não se esqueçam que eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Irmãos, essa é a tarefa prioritária da igreja. Muito tem se falado nos nossos dias sobre a respeito da volta de Jesus. Por tantas coisas que estão acontecendo, né? Tantos desastres naturais, tantas guerras acontecendo nos nossos dias. E parece que a gente está até se acostumando com isso, né? Se fala entre a guerra entre Rússia e Ucrânia, hoje parece que ficou até normal, né? Uma guerra que já faz anos que está acontecendo. E tantos outros conflitos. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus só voltará quando esse evangelho for pregado a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, gente de todos os lugares, de todas as línguas. Enquanto todos não ouvirem, Jesus não voltará. Isso é o que ele nos ensina na palavra. E nós como igreja precisamos cumprir com o nosso papel. Nós como igreja precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. O mundo não pode ser salvo sem o evangelho. O mundo não pode clamar, nem acreditar, nem ouvir sem um pregador. E o pregador não pode pregar a menos que seja enviado. Você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Algumas pessoas creem, pastor. Eu vou perguntar de novo. Você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Sim. Amém. Isso é muito importante, porque nós só mobilizamos e trabalhamos em causas que acreditamos ser importantes. Você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Sim. Nós só contribuímos e investimos em causas que acreditamos ser importantes. Você crê que Deus ama e quer salvar pessoas de todos os povos da terra, sim ou não? Sim. Nós só oramos quando compreendemos a real necessidade de obedecer à grande comissão. O quanto você tem orado pela obra missionária? O quanto você tem contribuído com a obra missionária? O quanto você tem desejado ver a obra missionária se expandindo? Todos nós devemos testemunhar, todos nós podemos orar, todos nós podemos contribuir. 3 ações, 3 responsabilidades fundamentais na missão de todo cristão: confessar e crer que Jesus é o único Senhor, testemunhar e pregar o Evangelho, mobilizar e enviar missionários. Quando Jesus, Ele é Senhor da minha vida, eu vivo para obedecer a Deus, e isto inclui a grande comissão. A missão passa a ser também a minha responsabilidade pessoal, até que Jesus venha ou eu me encontre com o Pai. Quando Jesus é Senhor da minha vida, vivo para obedecer a Deus, e isto inclui a grande comissão. A missão passa a ser também minha responsabilidade pessoal, até que Jesus venha ou eu me encontre com o Pai. Feche os seus olhos, assentado como você está. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está nesse lugar.
Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Senhor. Deus, nós te damos graças pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio de dizer, Pai, que somos salvos por Cristo Jesus, porque declaramos e confessamos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Deus, se existem áreas na nossa vida onde o Senhor ainda não está reinando, se existe área das nossas vidas onde o Senhor ainda não está tomando controle, se existem áreas em nossas vidas, Pai, que nós estamos ali segurando, amedrontados, temerosos de confiar no Senhor, abra os nossos olhos nessa noite e que não venhamos temer o senhorio de Cristo na nossa vida. Pai, se faz Senhor de tudo que somos, de tudo que temos. E assim, Senhor, nos levanta a sermos usados pelo Senhor como testemunhas vivas da Tua presença, como discípulos de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ser usados onde nós estivermos, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até os confins da terra. Nos ajuda, Senhor, a nos envolver com a obra missionária. Nos ajuda, Senhor, a não temer o sacrifício pela Tua obra. Oh, Deus, glorifica o nosso nome. Deus, aqui está o Seu nome. Glorifica o Seu nome na nossa vida. Pai, aqui está a Sua igreja, amada do Senhor. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. E Deus, se o Senhor tem levantado pessoas aqui no meio, que está dizendo agora, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, ser separado para uma obra específica na missão do Senhor. Você pode colocar-se em pé nesse momento, eu quero orar por você. Se Deus está chamando pessoas aqui, nós temos orado para trabalhadores, para essa seara. Se você sente, você pode se levantar no seu lugar e eu quero orar por você. Existe alguém aqui que sente o chamado para a obra missionária? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai capacitando, vai ungindo os meus irmãos, vai guiando, vai orientando, para que o Seu nome seja glorificado na vida deles, Pai, de forma poderosa, dando todas as ferramentas, tudo o que precisam, para serem testemunhas vivas aonde quer que eles sejam chamados, Pai. Talvez aqui em nosso meio existem pessoas, eu estou ouvindo sobre obra missionária, eu estou ouvindo sobre pessoas que precisam de Jesus, mas na verdade eu nem aceitei Jesus como Salvador ainda. E eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você se levante, eu também quero orar por você. Existe alguém aqui em nosso meio? Amém, glória a Deus. Existe mais alguém que deseja se entregar ao Senhor Jesus e não temer que Ele seja Senhor de sua vida? Amém, glória a Deus. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja Senhor e seu Salvador? Ele te ama. Não será fácil, mas será bênção, porque Ele está contigo. Deus, toma a vida, Senhor, dessas pessoas que estão entregando o Senhor como Salvador. Entra no coração e na vida dessas pessoas e faz morada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, como igreja, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Se existe alguma área na nossa vida, Deus, que nós precisamos, que o Senhor falou conosco nessa noite, precisamos nos ajustar, precisamos nos acertar, precisamos ir mais profundo, Senhor, na nossa comunhão com o Senhor, na oração e no envolvimento com a obra missionária. Hoje nós sabemos, nós ouvimos e nós já sabemos disso, que nós somos chamados para servir. E se nós queremos nos dedicar mais a servir a Tua obra de alguma forma, se você deseja, vamos nos levantar e vamos dizer, Deus, eis-nos aqui.
Talvez eu não vá para a África, mas Deus, eu quero servir ao Senhor. Quero colocar à disposição do Senhor a minha vida, os meus bens, o meu tempo, para que o Senhor me use. Amém. Se você deseja isso, se coloque em pé. Deus, aqui está seu povo, dizendo, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, toma, Senhor, e faz o que o Senhor desejar. Eu quero, Senhor, sacrificar aquilo que for preciso para a glória do Teu nome e para a propagação do Seu Evangelho, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e vamos louvar.